Rapaz, a potência está diretamente envolvida nos cálculos matemáticos. Para muitos estudantes, esta operação matemática pode ser a solução de seus problemas. Entretanto, caso eles não conheçam as regras, a potência pode ser o grande vilão em sua vida acadêmica. Fala galera, bom, Loucura aqui e você está no Science Louco, o canal de educação mais insano do Brasil. Hoje, iremos conhecer as 9 principais regras de potenciação e alguns exemplos, claro. Nossa primeira regra quase não é percebida nos cálculos matemáticos e se chama potência igual a 1. Esta regra simplesmente consiste em você ter um determinado número elevado a 1, o resultado dá o mesmo valor da sua base. Agora, vamos entender por que esta regra existe em todas as operações matemáticas. Imagine a seguinte operação: 2 mais 2 é igual a 4. O que talvez você não saiba é que todos estes números possuem uma potência, cujo valor é igual a 1. Um exemplo que podemos dar é o 5 elevado a 1, que vai dar igual a 5. Isso daqui também podemos utilizar como incógnita. X elevado a 1 também vai ser igual a x, ou se for um número muito grande como infinito elevado a 1, vai dar o resultado de infinito. Então vamos para a segunda regra. A segunda regra é bem parecida com a primeira, e ela se chama potência igual a zero. No que consiste nela? Quando tivermos um determinado número e ele estiver elevado a zero, seu resultado sempre vai ser 1. Não importa qual valor, por exemplo, 2 elevado a zero vai ser igual a 1. X elevado a zero vai ser igual a 1. Ou até mesmo infinito elevado a zero também vai dar o resultado de 1. Nossa terceira regra é a multiplicação de potências com bases iguais. Então temos um determinado número A que está sendo elevado a m, vezes o mesmo número, que aqui estamos chamando de A, elevado a uma outra potência n. O que fazemos para obter o resultado? Conservamos a base e somamos os expoentes, então m e n. Imagina a seguinte situação. Nós temos 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3. O resultado aqui para nós vai ser 2, 5, mais 3. Logo, o resultado é 2 elevado a 8. Da mesma forma que pensamos com a base 2, podemos pensar também para a base x. X elevado a 3 vezes x elevado a 2. Mesmíssima coisa, você conserva a base, soma os expoentes, 3 mais 2. Então, x fica igual elevado a 5. Então tá, vamos lá para a nossa quarta regra. A quarta regra da potenciação é a multiplicação de potências com bases diferentes. É muito parecido com a terceira. Porém, nós vamos ter um determinado número A elevado a m vezes um outro número na base B elevado também a m. Repare que os expoentes têm que ser os mesmos. Para quê? Nós podemos colocar A vezes B e uma potência só para eles dois, que vai ser m. Vamos pensar no seguinte número: 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. O resultado aqui para nós vai dar 2 vezes 5 elevado a 3, o que é o mesmo que 10 elevado à terceira. Se formos ver um pouquinho assim com letras, podemos observar da seguinte forma: x elevado ao quadrado vezes y elevado ao quadrado vai ser igual a x vezes y também ao quadrado, ok? A quinta regra da potência nomeamos como divisão de potências com bases iguais. É o seguinte: imagina um determinado número A elevado a m dividido por A elevado a n. O resultado dessa regra vai ser sempre A, você conserva a base e subtrai os expoentes, m menos n. Então vamos imaginar a seguinte situação: 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 2. O que nós fazemos? Vamos conservar a base, 2, e subtrair 5 menos 2. Qual que é o resultado? 2
elevado a 3. Essa mesma ideia nós podemos fazer com letras, com incógnitas. Então, se for x elevado a 7 dividido por x elevado a 3, podemos dizer que conservamos a base novamente e subtraímos os expoentes. 7 menos 3. Então, nosso resultado vai ser x elevado a 4. Beleza? Nossa sexta regra se chama divisão de potência com bases diferentes. Um pouco parecida com a quarta, nós vamos ter dois números, A dividido por B, e nós vamos ter a mesma potência para os dois. Aqui no caso vai ser M e para o B também vai ser M. Da mesma forma que fizemos na quarta regra, nós vamos conservar o A e o B e simplesmente vamos colocar em evidência o expoente M. Ok? Como exemplo, temos o 8 elevado à terceira, dividido por 2, também elevado à terceira. Então fica 8 dividido por 2, elevado a 3. Logo, esse resultado vai ser igual a 4, também elevado a 3. Podemos pensar nessa regra também em forma de incógnitas. Ou seja, ia ser x, vamos colocar ao cubo também, por y ao cubo. Ou seja, fica x dividido por y e tudo isso em parêntese elevado ao cubo. A sétima regra de potenciação se chama potência de expoente negativo. Ela é muito boa também para entendermos como que funciona a divisão de potências. Porque nessa regra é o seguinte, imagine que temos um determinado número, chamado aqui de A, elevado a menos M, no expoente menos M. Tudo que temos que fazer para resolver esse tipo de potência é pegar o que tiver no numerador, mandar para o denominador, e o que tiver no denominador, mandar para o numerador. Como assim? No caso aqui de 1 elevado a menos M, fica 1 dividido por A elevado a M. Ok? Uma outra situação que nós podemos pensar é o fator ao contrário. Se tivermos uma fração em que o 1 está em cima e o A elevado a menos M está no denominador, o que fazemos é trazer o denominador para o numerador positivo, logicamente, com a potência positiva. Beleza? Vamos fazer alguns exemplos. O primeiro exemplo que temos é 2 elevado a menos 4. 2 elevado a menos 4, mesma situação. Coloco 1, divide aqui e colocamos o 2 elevado a 4. Ou seja, o que tiver no numerador, colocamos no denominador. Para a pessoa que tiver dificuldade de entender, nesta situação, imagine que é como se tivesse uma divisão em que o denominador aqui é 1. Então, o denominador vai para o lugar do numerador e o numerador vai para o lugar do denominador. É uma forma um pouquinho simplificada de se pensar. Podemos pensar também com incógnitas. Dessa forma, se tivermos uma incógnita x elevado a menos 5, ele vai ser a mesma coisa que 1 por x à quinta. Tranquilo? Uma terceira situação que podemos ter é termos uma incógnita x elevado a menos 5 e ainda temos um determinado número embaixo, x. Como que pode ficar esse resultado? Primeiro vamos resolver a parte de cima. Ele não está negativo, o expoente não está negativo, joga para baixo. Então fica 1 dividido por x vezes x à quinta. Então esse resultado vai ser nada mais do que 1 dividido por x à sexta. Afinal de contas, quando o x ou qualquer determinado número, igual vimos na primeira regra, não tiver nada no seu expoente, o expoente é equivalente a 1. Então, 1 mais 5 igual a 6. Tranquilo? Aí você pode se perguntar também, aqui você não explicou para nós que tudo que tiver no denominador vai para o numerador e vice-versa? Sim, eu expliquei dessa forma como um jeito mais fácil de você entender. Mas, na verdade, quando estamos falando de potência, somente o número que está com a potência é que vai se deslocar, quando falamos de potência negativa. Então, aqui no caso, a potência ela estava aqui no x elevado a menos 5.
Então, o x elevado a menos 5, ele pode ser repassado aqui para o denominador. O x ele se mantém. Aqui no caso, por que ficou 1? Ficou 1 porque qualquer coisa multiplicado por 1 é ele mesmo. Então vamos para a nossa oitava regra de potenciação. Nós chamamos de potência de uma potência. Um determinado número a elevado a m também está em parêntese elevado a n. O resultado fica, você mantém a base e multiplica os expoentes. Então fica mais ou menos assim, m vezes n. Vamos fazer um pequeno exemplo. Imagina 7 elevado ao quadrado. E esse número todo, o resultado de 7 elevado ao quadrado, está elevado à terceira. Como que fica esse resultado? Nós mantemos a base, que é 7, e multiplicamos 2 vezes 3. Logo vai ficar 7 elevado a 6. Beleza? Podemos colocar também em formas de incógnita. X elevado a 5. E o resultado de x elevado a 5 elevado a um outro número, 5, por exemplo, o resultado disso vai ser, mantemos a base, que é x, e elevamos 5 vezes 5. Logo, o resultado disso vai ser x elevado a 25. Beleza? E agora vamos para a nossa última regra. A nona regra se chama potência de expoente fracionário. Como que funciona isso? Um determinado número a elevado a uma potência fracionária, ou seja, m fração a n. Como que fica o resultado? O resultado vai ser uma raiz. A base, ela entra para dentro da raiz, ou seja, ela vai ser o nosso radicando, e o índice vai ser determinado pelo denominador da fração, ou seja, pelo nosso n. Já a letra m, que está no numerador, ela vai entrar para dentro da raiz e vai estar sendo a potência de a. Vamos então ver alguns exemplos. Imagina a seguinte situação em que o número é 8 e nós temos uma potência em fração que vai ser 2/3. Como que vai ficar isso? Primeira coisa, raiz, monta a estrutura da raiz. O índice, jogamos aqui, vai ser o denominador, 3. A base vai entrar dentro da raiz, que vai ser 8. O numerador, no caso, vai ser colocado em cima da nossa base, que é o nosso radicando. Então, vai vir aqui 8 elevado a 2 raiz cúbica. Tranquilo? Podemos fazer o mesmíssimo raciocínio ao contrário, tá bom? Então, vamos imaginar uma outra situação em que nós saímos da raiz. Raiz quadrada de x elevado a 3. Como que vamos colocar isso em uma potência de fração, uma potência fracionária? Bom, primeira coisa, mantemos a base, ou seja, o radicando nosso vai ser a nossa base, que é x. Abre a fração. Quando não temos nenhum número na raiz, nós chamamos essa raiz de raiz quadrada. Por quê? O índice dela vale 2. Então, se o índice dela está valendo 2, como que vai ficar a nossa fração? Lembrando que o índice sempre vai para o denominador da fração. E aqui dentro, a potência que está no x, ela vai ir para o numerador. Beleza? Então, fazemos mais ou menos este movimento. Show! Agora que conhecemos as 9 regras de potenciação, podemos brincar com alguns exercícios, mas isso é um assunto para outro vídeo. Curtiu esta aula? Manda aquele joinha e se inscreva para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!